Após a mudança de regras para pedidos de vista e até ordens de prisão, especialistas apostam em um novo comportamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Marcelo Matos. Alteração no regimento interno do Supremo Tribunal Federal acaba com o instrumento de poder do pedido de vista. A análise é da jurista Vera Chemin, dentro de uma estratégia para retardar os julgamentos. Nós suspendemos um julgamento que pode ser importante e nós prorrogamos essa decisão e muitas vezes, como é o caso que você mencionou, ele volta à cena de uma forma oportuna no sentido de tomar aquela decisão, devolver aquele pedido de vista exatamente para, digamos assim, utilizar-se dele como instrumento de poder. O STF aprovou uma mudança no regimento interno que estabelece prazo de até 90 dias para a devolução dos pedidos de vista. Passado o período, o processo automaticamente volta para a deliberação do colegiado. Antes havia um prazo de 30 dias, mas na prática, os ministros podiam permanecer com os processos por tempo indefinido. O exemplo analisado pela especialista em direito constitucional, Vera Chemin, é o pedido de Gilmar Mendes, em dezembro de 2018, sobre a suspeição de Sérgio Moro, no processo contra Lula. Moro deixou a magistratura para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O caso foi devolvido por Gilmar Mendes em março de 2021, após o ministro Edson Fachin anular as condenações de Lula na Lava Jato. Neste novo cenário, Sérgio Moro foi considerado parcial no julgamento do petista após a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o relator Gilmar Mendes mais de 2 anos após o seu pedido de vista. O STF também mudou a norma para as decisões monocráticas, quando apenas um magistrado, por exemplo, decide pela prisão de uma pessoa. Então, agora, com essa mudança, necessariamente, caso seja mantida a prisão pelo plenário presencial, há um prazo novamente de 90 dias para que o relator ou o plenário, ou eventualmente a turma que pertence a esse relator, reavalie novamente a necessidade de manutenção ou não dessa prisão cautelar. Ou seja, é um avanço, na minha opinião, considerável e oportuno, especialmente nessa conjuntura que nós estamos vivenciando aí. A jurista Vera Chemin considera que o Brasil vive uma desarmonia entre os poderes. O Congresso, desgastado por denúncias e processos no STF, não se impõe e aceita passivamente o avanço da Corte, até mesmo em propostas que foram aprovadas pela maioria da Câmara e Senado. A advogada ressalta o ativismo judiciário, que num curto espaço de tempo autorizou a prisão em segunda instância, a desautorizou, prendeu Lula, o soltou e restabeleceu os seus direitos políticos. Bom, para comentar as notícias do dia, nessa quinta-feira conosco o Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo mais uma vez. Nessa semana, inclusive, a gente já discutiu essa decisão do Supremo, essas alterações, mas sempre há uma leitura diferente, né? Exatamente. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos. Essas mudanças que estão sendo chamadas, inclusive, de inovação, né, no STF, no regimento do STF, são muito bem-vindas, ainda que um tanto quanto tardias, né? A gente viu durante todos esses anos, esses últimos anos de governo Bolsonaro, muitas críticas em relação ao STF, principalmente críticas em relação a decisões monocráticas de alguns ministros, decisões sobre temas importantíssimos que diziam respeito a liberdades individuais, aos direitos de parlamentares, por exemplo, e também outras questões de interesse nacional que, tomadas, né, com base em uma decisão monocrática, ou seja, de apenas um ministro, enfim, careciam ali de uma legitimidade do colegiado que muitas vezes acabavam não tendo ou que tardavam a ter. Então, são decisões bem-vindas e são importantes também porque destravam alguns processos que estão parados às vezes há anos
no Supremo, porque essa nova decisão, essa medida que exige que o prazo de 90 dias seja respeitado para o pedido de vista e que depois desse prazo o processo volta automaticamente para julgamento, também vai valer para pedidos de vistas antigos, ainda em vigor. Então, é uma decisão muito importante. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, inclusive, disse que isso acaba com aquela história de ter o que ele chamava de 14 Supremos, ou seja, o fato de ter o plenário, né, as turmas e os 11 ministros, cada uma dessas instâncias com muito poder, inclusive para tomar decisões. E, Diogo, você acha que a gente pode esperar novos ajustes da Corte e que em 2023 o STF pode ser diferente, quem sabe trabalhar mais dentro do seu âmbito e o Congresso ter maior autonomia? Pois é, isso é o que se espera, com certeza. O que chama a atenção é que essas discussões dessas mudanças estão ocorrendo desde a gestão de Dias Toffoli como presidente do STF, ou seja, desde o final de 2018 e aí o período inicial do governo Bolsonaro, em que Dias Toffoli foi o presidente da Corte. Então, essa discussão ocorreu naquela ocasião, começou a ocorrer naquela ocasião, ainda não se falava na possibilidade de incluir processos que já estavam com pedidos de vista dentro dessa regra, e agora, só agora, depois das eleições, é que os ministros do STF concordaram ali numa espécie de consenso em fazer as mudanças. Então, são mudanças que, com certeza, a partir de agora, vão dar celeridade aos processos, né? Vai ficar mais difícil aquilo que a gente ouviu na reportagem de uso de poder individual de cada ministro, de sentar em cima de um processo e só liberar quando é interessante ou quando ele achar que está maduro uma mudança de postura dos outros ministros. Então, isso vai ser importante, sim, ao longo dos próximos 4 anos. E, como eu disse, ainda que tardia, é uma mudança bem-vinda. Ainda em Brasília,